Estou recebendo hoje aqui no estúdio Stevens Hem. Ele é coordenador do Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias da UFRJ. Stevens, primeiro eu queria que você explicasse para a gente o que são células-tronco e o que são células-tronco embrionárias. Qual é a diferença? Nosso corpo é formado por bilhões e bilhões de células especializadas que, por exemplo, vão poder dar origem ao cérebro, ou que formam o cérebro, que formam o coração ou o fígado. E as células-tronco são, por definição, as células que conseguem dar origem a essas células mais especializadas. As células-tronco embrionárias, que são oriundas de embriões que foram fertilizados até 7 dias, elas conseguem dar origem a todos esses 200 e tantos tipos de células que formam o corpo humano. No caso das células adultas, elas estão presentes desde, por exemplo, desde o feto ao recém-nascido, a criança e também a nós adultos, só que elas estão localizadas já nas diferentes regiões do corpo e formam as células daquela determinada parte. Então as células que são colhidas no cordão umbilical não necessariamente são células embrionárias? Não, elas são, na verdade, por definição, células adultas. Elas dão origem a tipos celulares específicos, mas não a todos os tipos de células do indivíduo adulto. Então, por exemplo, uma célula-tronco da medula óssea, ela não tem capacidade de formar um neurônio, mas ela forma sangue, por exemplo, e vice-versa. Uma célula-tronco do cérebro forma neurônios, mas não é capaz de formar, por exemplo, sangue. E o que são as chamadas células-tronco reprogramadas? É uma técnica que foi desenvolvida no Japão em 2007 por um pesquisador chamado Shinya Yamanaka. O que ele basicamente fez foi o seguinte: ele conseguiu pegar um pedacinho de pele de um indivíduo adulto e ele conseguiu inserir dentro dessas células da pele uma receita que fazia com que a célula passasse a se comportar como uma célula-tronco embrionária. Então, quer dizer, uma célula chamada célula-tronco de pluripotência induzida, lembrando que a pluripotência é essa capacidade de virar qualquer tecido, e essa capacidade foi induzida por essa receita, por essa informação que ele foi capaz de colocar dentro da célula da pele. Então, com isso, você tem uma célula que veio de um indivíduo adulto, mas que tem a capacidade de dar origem a qualquer tecido do corpo, da mesma forma como acontece com a célula-tronco embrionária, que no caso veio de um embrião. E essa célula reprogramada, ela abre uma série de perspectivas que eram inéditas até 2007, 2008. Por exemplo, no caso do nosso grupo de pesquisa, a gente tem um foco no estudo de transtornos mentais. Então, uma das linhas de pesquisa é tentar estudar como que se dá o desenvolvimento de neurônios de pacientes, por exemplo, com esquizofrenia. Então, como é que a gente faz isso? A gente não precisa ter acesso ao cérebro de um paciente com esquizofrenia. É só tirar um pedacinho da pele dele. Exatamente, tira um pedacinho da pele, reprograma e transforma em neurônios. Então, a gente estuda neurônios de pessoas com esquizofrenia comparando com pessoas comuns. Então, é só para dar um exemplo de possibilidades. Você tem várias pessoas no mundo trabalhando com várias condições humanas complexas, como autismo, enfim, uma série de condições que só podem, de fato, passar a ser estudadas de uma forma mais fidedigna a partir da utilização desse modelo. Você falou em autismo. Como é a linha de pesquisa das células-tronco nesse caso? Um dos grupos mais atuantes nessa área é um grupo de um brasileiro, inclusive, que é o Alisson Motra, que trabalha na Universidade da Califórnia em San Diego, onde ele estuda justamente o desenvolvimento de neurônios que foram produzidos a partir da pele de crianças com autismo. E o que ele está descobrindo é que você consegue utilizar alguns medicamentos que conseguem reverter as características daquele neurônio autista e tornando-os próximos ou semelhantes aos neurônios de crianças comuns. Então, quer dizer, é um primeiro passo na busca, talvez, de medicamentos que possam reverter a condição de um paciente autista. Mas, enfim, são pesquisas ainda muito recentes, mas extremamente promissoras. E no caso da lesão medular, que é o meu caso, o que a gente pode esperar com relação às células-tronco? Bom, no momento há 15 estudos clínicos feitos com pacientes com lesão medular. A maioria deles a partir de células-tronco adultas. Esses estudos ainda estão em andamento, então a gente não tem como dizer, quer dizer, como vai ser a evolução dos pacientes. Normalmente os estudos são, no primeiro momento, de segurança. São estudos para confirmar ou comprovar que não vai haver um prejuízo. Um retrocesso. Né? Ou piorar a condição do paciente. E a partir do momento que se mostrar que a aplicação dessas células é seguro, você vai poder passar então para estudos um pouco mais amplos, com um número maior de pacientes, na expectativa de que haja de fato melhoras funcionais. E onde é realizado esse estudo no Brasil? Está sendo feito na Bahia, no Hospital São Rafael. É possível se identificar onde estão sendo realizados esses estudos através de um site na internet, um site em inglês que chama clinicaltrials.gov. É um site americano onde você coloca o nome da doença,
o nome da condição e o país, e ele mais ou menos já lista para você. Então isso é importante porque a partir desse site você consegue identificar aqueles estudos que são de fato validados, que têm, vamos dizer assim, o credenciamento, no caso do Ministério da Saúde ou do FDA americano, e isso é importante para poder, inclusive, você acompanhar a evolução desses estudos. Você pode soletrar esse site para gente? Sim, se você entrar no Google e colocar CLINICAL-TRIALS. Stevens, você pode passar algum contato? É Lance, LANCE, UFRJ. E você, colocando isso no Google, você entra no nosso site. Então, no nosso site a gente tem informações sobre as pesquisas que a gente faz e tem também um contato. Então, quer dizer, paciente, familiar, qualquer pessoa interessada em saber um pouco mais sobre pesquisas com células-tronco, inclusive testes clínicos, pode escrever para a gente. Tem um grupo de estudantes que respondem aos pacientes. Tem também o site da Rede Nacional de Terapia Celular, colocando RNTC no Google, você acessa esse site. Lá também tem o manual do paciente. Stevens, muito obrigada pela sua presença aqui. E essa foi mais uma entrevista super interessante sobre células-tronco.